Você sabia que a diabetes recentemente entrou para a lista da OMS, Organização Mundial da Saúde, de doenças que mais matam no mundo? Ela só fica atrás das doenças cardiovasculares e pulmonares. Por isso, é muito importante conhecer a fundo essa doença para poder evitá-la. Você sabe quais são os sintomas da diabetes? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre diabetes e listar 6 sintomas iniciais que não devem ser ignorados. Quanto mais cedo a pessoa se descobre diabética ou pré-diabética e começa o tratamento, tem menos riscos de desenvolver complicações e melhor é a qualidade de vida pós-diagnóstico. Mas, antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Apesar de ser uma doença perigosa, a diabetes é muito comum. Somente no Brasil temos cerca de 40 milhões de pessoas pré-diabéticas e 13 milhões de pessoas diabéticas. Segundo estudos, 1 em cada 4 pré-diabéticos vão se tornar diabéticos em aproximadamente 5 anos. Por isso, quanto mais pessoas conseguirmos conscientizar sobre a diabetes, mais conseguiremos evitar o aumento dos casos no país. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar conhecimento sobre saúde para o máximo de pessoas possível. A diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Isso pode provocar danos em vários órgãos, caso não seja tratado a tempo. Existem 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. É uma doença de nascença e autoimune. Na diabetes tipo 1, o corpo começa a atacar e destruir as células do pâncreas, até que ele não consiga mais produzir insulina. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças e adolescentes. Por ser uma doença autoimune, é menos comum que a diabetes tipo 2. Dos 13 milhões de diabéticos brasileiros, cerca de 1 milhão tem diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. É a mais frequente das diabetes. É uma doença crônica caracterizada pela resistência do corpo à insulina, ou seja, o pâncreas produz a insulina, mas o corpo não absorve, deixando os níveis de açúcar no sangue altos. Não é uma doença de nascença, como a diabetes tipo 1. Ela é adquirida com o passar dos anos por causa dos hábitos de vida pouco saudáveis, como o consumo de muitos carboidratos nas refeições, estilo de vida sedentário e a obesidade. Diabetes gestacional. É uma condição metabólica exclusiva da gestação. Se deve pelo aumento da resistência insulínica causada pelos hormônios da gravidez. Essa resistência pode gerar aumento de açúcar no sangue, levando ao quadro de diabetes gestacional. Esse é um quadro de risco tanto para a mãe quanto para o bebê, e deve ser acompanhado de perto pelo médico obstetra. Pré-diabetes. É um quadro que antecede a diabetes e serve de alerta para evitar a progressão da doença. Pode-se diagnosticar a condição de pré-diabético com um simples exame de sangue chamado glicemia em jejum. O valor normal da glicose no sangue é de até 99 mg por decilitro. Se o exame apresenta um valor entre 100 e 125 mg por decilitro, é considerado quadro de pré-diabetes. Geralmente é um quadro assintomático, e a pessoa descobre durante os exames de rotina. Por isso, é importante manter os exames em dia, e caso tenha alteração, começar o acompanhamento com o médico especialista. Como dito anteriormente, os hábitos pouco saudáveis de vida podem levar a um quadro de diabetes tipo 2, que é a mais comum das diabetes. A alimentação errada, o sedentarismo e a obesidade estão fazendo os casos de diabetes explodirem no mundo todo. Se antes era uma doença de adultos e idosos, hoje vemos em crianças e adolescentes também. Um dos fatores principais para desenvolvimento de diabetes é a gordura visceral na barriga. Isso, somado à predisposição genética, acaba resultando no quadro de diabetes tipo 2. Por isso, é fundamental manter hábitos saudáveis, se alimentar corretamente, se manter dentro da faixa de peso ideal para sua altura e biotipo e se exercitar com frequência. Com essas medidas básicas de cuidado com a saúde, você já se mantém 80% fora da zona de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. E caso você já tenha diabetes ou esteja pré-diabético, com essas medidas, você pode ter uma qualidade de vida melhor e, em muitos casos, até reverter o quadro pré-diabético voltando para os valores normais de glicemia. E quais são os sintomas de diabetes que não devemos ignorar?
Sintoma número 1. Sede exagerada e vontade de urinar frequente. O sintoma mais famoso da diabetes que todo mundo conhece é a sede exagerada e, por consequência, o aumento de idas ao banheiro para fazer xixi. Isso acontece porque, com o açúcar no sangue muito alto, os rins passam a ser acionados para tentar limpar aquele excesso. Com o açúcar nos rins, ele precisa de mais água para ser eliminado do organismo, o que leva ao quadro de desidratação, dando a sede exagerada e a sensação de secura na boca. Por isso, se você percebeu que está bebendo água além do que bebia, sente sempre que a boca está seca e não para de fazer xixi, é bom procurar um médico da família ou um especialista para fazer exames e investigar a possibilidade de ser diabetes. Sintoma número 2. Fome exagerada. A diabetes faz com que a pessoa comece a sentir mais fome do que normalmente sentia. Ela começa a ter mais vontade de comer, principalmente alimentos doces com açúcar. Não é um quadro de compulsão alimentar, e sim de hiperfagia diabética, onde a pessoa sente fome o tempo todo, mesmo tendo acabado de se alimentar. Como as células do corpo não estão recebendo o açúcar que elas precisam para trabalhar corretamente, o corpo começa a pedir por alimentos ricos em açúcar. Por esse motivo, as pessoas com diabetes passam a sentir uma vontade incontrolável de comer doces, açúcar e alimentos ricos em carboidratos. Sintoma número 3. Alterações na visão. A diabetes causa algumas alterações na vista. Os olhos começam a ficar mais secos, como se tivessem com areia dentro. Você passa a enxergar mais embaçado e desfocado, passa a ter escurecimento na visão. Todos esses são sinais que os níveis de açúcar no seu sangue estão descontrolados. E, a longo prazo, a diabetes não controlada danifica os vasos sanguíneos dos olhos, causando a retinopatia diabética e, por consequência, levando à cegueira. Se você sempre teve a vista boa e do nada começou a notar esses problemas, se consulte com o médico o mais rápido possível para verificar os níveis de glicose. Sintoma número 4. Infecções recorrentes e coceiras. Se você tem repetidos quadros de infecções urinárias ou de candidíase, pode ser um indicativo de que está com o açúcar alto no sangue e na urina. Os fungos se alimentam desse excesso de açúcar, provocando infecções recorrentes. Áreas como boca, genitais, axilas e virilhas são mais propícias ao surgimento dessas infecções fúngicas, por serem mais úmidas e quentes. Geralmente essas infecções causam coceira, vermelhidão, dor e queimação. Manter os níveis de açúcar do sangue dentro da normalidade ajudam a evitar que essas infecções bacterianas e fúngicas apareçam. Sintoma número 5. Queimação nos pés. A diabetes causa neuropatia diabética e, por isso, pessoas com níveis altos de açúcar no sangue podem passar a sentir muita queimação nos pés. Isso é sinal de que a diabetes está danificando seus nervos periféricos. E se está danificando os nervos, está danificando também os órgãos e vasos sanguíneos. Em algumas pessoas, a neuropatia diabética tem sintomas leves, mas para outras os sintomas de queimação, dor e formigamento podem ser incapacitantes, levando a pessoa a se isolar e parar de fazer suas atividades diárias. Por isso, manter os níveis de açúcar no sangue sempre controlados é fundamental para ter uma maior qualidade de vida após o diagnóstico de diabetes. Sintoma número 6. Feridas que não cicatrizam. Se você percebeu que tem alguma ferida no seu corpo, especialmente nas extremidades como pés e mãos, que não cicatrizam, ou que estão cicatrizando muito lentamente, esse é um indicativo de que você pode estar com diabetes. O açúcar descontrolado no sangue faz com que o diabético perca a sensibilidade dos pés e mãos, contribuindo para que se machuque mais facilmente. Além disso, a diabetes dificulta a cicatrização das feridas e ainda facilita a infecção por bactérias, tornando as feridas em diabéticos mais propensas a terem complicações que, se não tratadas, podem acabar em necrose e amputação do membro afetado, ou até na morte da pessoa, se a infecção cair na corrente sanguínea. Então, se você percebeu alguma dificuldade para cicatrizar feridas do seu corpo, não hesite em procurar o médico da sua confiança para investigar a causa. Sintoma número 7. Cetoacidose diabética. Esse não é um sintoma propriamente dito, e sim um quadro de complicação aguda grave, e com muitas chances de evoluir para o óbito do diabético.
Geralmente esse quadro aparece como a primeira manifestação da diabetes tipo 1 no portador, ou como resultado do aumento da necessidade de insulina ocasionado por infecções, traumas, infartos e cirurgias. Na diabetes tipo 2, ela aparece junto a quadros graves como pancreatite aguda ou sepse. Os sintomas da cetoacidose diabética são sede intensa e boca seca, confusão mental, fraqueza extrema, emagrecimento rápido, pele seca, respiração rápida e superficial, náuseas, vômitos e dores abdominais, além do hálito com odor de acetona ou de maçã podre. Se você estiver apresentando esses sintomas ou algum familiar esteja, corra o mais rápido para o pronto-socorro. Esse é um quadro muito grave, com rápida evolução para coma diabético e posteriormente o falecimento da pessoa. Gostou do vídeo? Então não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos ajudar a informar a maior quantidade de pessoas possível para evitar que eles tenham complicações devido a um quadro de diabetes não diagnosticado. E não esqueça de comentar aqui embaixo de qual cidade e estado você é, e se você tem diabetes ou é pré-diabético. Esse é um canal de dicas e conscientização de saúde. Não esqueça de sempre consultar o seu médico. A saúde é o nosso bem maior. Nos vemos no próximo vídeo.